Bom dia, meus amigos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Deus, né? Esse grande conhecido, porque convivemos com essa ideia e com esse amor que nos protege diariamente, porém também um grande desconhecido, porque por mais que a gente tente, a gente ainda não consegue compreender. Então, lá no Livro dos Espíritos, essa é a primeira pergunta que Kardec faz. Que é Deus? E é interessante porque Kardec ele quer saber mesmo a natureza disso, né, de Deus. Ele não quer saber quem é Deus ou o que é Deus. Ele não coloca Deus como um ser, nem personificado, nem como um objeto. Ele simplesmente quer saber o que é isso, né? Então ele pergunta que é Deus, sem colocar nenhum pronome na frente. E aí os espíritos respondem de uma forma muito simples. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E uma resposta tão objetiva, tão simples, tão complicada da gente entender, né? Deus é a inteligência suprema, então não tem nenhuma inteligência maior do que essa. Mas não é um ser inteligente, é a inteligência suprema. Então, para nós compreender a inteligência é muito complicado, mas a gente aceita, né? Causa primária de todas as coisas. Então, naquele momento em que tudo começou, esse momento a gente chama de Deus. E a partir daí, tudo que existe, não só no nosso planeta, mas em todo o universo, em toda a parte que a gente desconhece também, a gente é criatura de Deus. Tanto a parte material, quanto nós, espíritos, seres pensantes, seres que têm sentimento, tudo isso parte dessa criação. Então, Deus, o início de tudo. E conhecer e entender alguma coisa, né? A gente até para falar a gente tem dificuldade, né? Porque quando Kardec perguntou que ele já disse que não era alguma coisa nem era uma pessoa, mas é isso. Deus é dessa forma simples, né? O que começou tudo e a maior inteligência, não tem nenhuma outra maior inteligência do que Deus. E a gente fica com essa ideia, né? Respeita, aceita, e mais importante disso tudo é a gente entender e trazer para a nossa vida que Deus, sendo isso, né? Sendo essa a explicação, e estando presente em tudo, estando presente em nós, precisa ser respeitado através das suas obras todas. Então, é através do meu irmão, é através da natureza, é através de mim mesmo que eu compreendo e respeito Deus. E é interessante da gente lembrar, né, que no budismo, por exemplo, eles não têm uma ideia de Deus fechada como a nossa. Eles entendem a natureza, o todo, né? E é necessário respeitar esse todo, é necessário que a gente conviva bem com esse todo, para que a gente esteja fluindo bem com a natureza, né? E aí nós estamos em contato com o que tem de mais puro no universo. Só que ao invés deles ficarem tentando explicar Deus, eles tentam vivenciar Deus. E é esse compromisso que nós também precisamos assumir. Nós podemos tentar explicar, tentar entender, porque nós somos curiosos, mas nós precisamos começar a vivenciar Deus nas nossas vidas. A segunda pergunta é: o que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Bom, a gente já falou, né? O que não tem começo é um pouco complicado da gente começar a compreender. Vamos pensar nos números. Os números, você pode pensar o número maior que você conseguir, sempre vai ter um número maior. Então, a gente percebe que a nossa mente, ela não consegue acompanhar a ideia de infinito. Quando o número vai ficando muito grande, a gente começa a se perder. A gente começa a não conseguir mais acompanhar.
E se a gente vier para trás, os números também não tiveram começo, por assim dizer, né? Se você parte do zero para trás, você começa a ter -1, -2, -3, e isso também chega ao infinito, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, essa é a melhor ideia que a gente tem hoje de alguma coisa que não tem começo nem fim. Mas nós não podemos dizer que Deus é um número, né? Não teve começo, não vai ter fim. Mas a ideia é essa, de alguma coisa que existe, mas que não começou. Ela simplesmente está ali existindo no nosso dia a dia. Então é assim que a gente precisa compreender a ideia de Deus. Na pergunta número 3, Kardec pergunta se a gente pode dizer que Deus é o infinito. E eles dizem que essa definição é incompleta, porque tem uma pobreza da linguagem dos homens que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência deles. Então, pensando nisso que a gente está falando, Deus se confunde com o infinito, mas o infinito, ele não poderia criar as coisas, porque o infinito não é a causa primária de todas as coisas. O infinito, ele não é a inteligência suprema. Porém, como Deus não teve começo e não tem fim, ele se confunde com a ideia de infinito. Mas eles também não teriam, em 1853, palavras para poder explicar melhor essa situação. Eu não sei se hoje, em 2020, já existem palavras, já existem conceitos que poderiam explicar. Acredito que ainda não. O que nós éramos em 1857 e o que somos hoje ainda é muito semelhante. Então, é preciso que a gente evolua um pouco mais para que a gente possa, aos poucos, ir compreendendo Deus. Porque é assim que as coisas acontecem, né? Quanto mais a gente vai aprendendo, quanto mais a gente vai se aperfeiçoando, mais a gente vai compreendendo essa ideia de Deus. Quando éramos muito brutos ainda, quando vivíamos na vingança, vamos pegar a época do Cristo mesmo, né, que nem tem tanto tempo assim, em que a gente ficava satisfeito de ver pessoas sendo devoradas por feras, de ver pessoas sendo queimadas vivas ali, a gente mostrava uma coisa animalesca, né, uma grosseria dos nossos sentimentos, que fazia com que a gente percebesse Deus ainda de uma forma punitiva, de uma forma muito parecida com a gente, né? E conforme a gente vai sensibilizando mais a nossa alma, a gente vai conseguindo perceber que Deus não é dessa forma. Deus não é esse pai que pune, que maltrata a gente, né? Deus é carinho, é amor. Deus é compaixão, é misericórdia. Deus é coragem, Deus é amparo, Deus é misericórdia. Então, a gente vai começando a ficar com uma ideia mais próxima do que é Deus e ainda muito distante. Mas a gente começa a compreender melhor. Então, conforme a gente for chegando perto de uma escala onde está o Jesus, e outros espíritos, talvez até com mais evolução que Cristo, a gente vai compreender muito, muito, muito melhor Deus, porque nós estaremos muito mais próximos da ideia do que é Deus. Então, nós vamos nos compreender e, através da nossa própria compreensão das leis da natureza, nós começamos a compreender também Deus. Tem uma notinha aqui que ele diz que Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por outra menos conhecida ainda. Olha que interessante, né? A gente fica querendo dar palavras, querendo explicar as coisas que a gente não consegue explicar, porque a nossa mente, ela pede essa compreensão. A gente é meio... Eu preciso ver para crer, eu quero materializar as ideias para que eu possa compreendê-las. Vamos ter calma, vamos viver Deus.
através do próximo, através da natureza, através de nós mesmos. E nós vamos começar a compreendê-lo. A pergunta número 4 já está falando das provas da existência de Deus. Porque já que a gente não consegue, a nossa mente não atinge a compreensão total de Deus, então a gente tenta provar a sua existência através de alguma coisa. Então vamos ver que coisas são essas. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A resposta é simples. No axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. E aí a gente vai procurando. Uma mesa foi criada por quem? Foi criada por um homem. Uma cadeira, né? Papéis, móveis de uma forma geral, e máquinas, vamos pensando tudo que foi criado pelo homem. Até que a gente chega num momento em que a gente pensa o céu, as estrelas, o mar, essas coisas não foram feitas pelo homem. Então, essas coisas são obra de Deus. A gente olha o efeito, busca a causa. A causa, não sendo o homem, é obra de Deus. Mas, André, você está me falando, então, que o mal é obra de Deus? Será? Será que o mal existe? Ou o mal é só a ausência do bem? Porque o bem é obra de Deus. E quando a gente coloca o bem em ação, quando nós nos aproximamos de Deus, o mal deixa de existir. Então, o mal não é obra de Deus, é permissão. Nós temos permissão para optar, escolher que caminho tomar. Se escolhemos fazer o mal por ignorância, um dia, em algum momento da nossa vida, nós vamos descobrir que não é dessa forma. E aí vamos vivenciar Deus em nossas vidas através do bem. A próxima pergunta é: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? Simplesmente de que Deus existe, né? É como se Deus tivesse colocado um selinho de qualidade em cada um de nós. E a gente percebe que mesmo lá nos povos mais antigos, né, que não tiveram contato com a civilização, de alguma forma existia essa crença em Deus, ou temor a Deus, né, em alguns momentos da história, ou vários deuses, mas a gente sempre teve essa ideia de que existe alguma coisa além de nós, existe alguma coisa mais inteligente, alguma coisa que nos criou de alguma forma, e que nós precisamos respeitar isso e precisamos, em momentos atrás, cultuar. Hoje nós ficamos com respeitar e amar, mas é inerente ao ser, né, à criatura, saber que foi criada. Então, nós, espíritos, que estamos aqui no corpo, também sabemos que tivemos um início enquanto espíritos, tivemos um início enquanto corpo, e esse início, ele nos foi proporcionado por uma força diferente dessa coisa material que nós temos aqui. Bom, e Deus, né, com essa produção vindo do que a gente chama de nada, né, teoricamente não existia nada antes de Deus, deixa em nós esse sentimento de que existe alguma coisa que nos criou. Que a gente já parte para a pergunta número 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria devido à educação e produto de ideias adquiridas? E eles respondem com uma pergunta também: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam tal sentimento? Então, assim, a gente aprende química, física, matemática, biologia, religião. A religião, ela é aprendida, mas esse sentimento íntimo da existência de um Criador, de algo que nos criou, isso não é aprendido. Isso todo mundo tem. Desde sempre nós temos essa sensação
de que fomos criados, de que existe uma proteção para nós, de que existe alguma coisa. E é interessante, né? A gente até brinca, faz piadinha, né? Porque fala assim, mas e o ateu? O ateu, ele não acredita em Deus. Aí dizem que a gente só consegue ser ateu até estar dentro de um avião que está caindo, né? Que aí até nessa hora, até quem é ateu pede ajuda para Deus. Porque não tem como, nessa hora fica só o instinto, na hora do perigo maior, a gente fica no instinto, e o instinto, ele nos diz que existe sim algo além de nós, que nos criou. Podemos encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Quer dizer, se a gente for lá estudar minuciosamente a química, a física, de toda a matéria que existe no nosso planeta, todas as propriedades que essa matéria tem, a gente consegue encontrar a causa primeira, ou seja, a gente consegue encontrar Deus nessa matéria. E aí, o que nós vamos encontrar ali, se a gente tentar explicar através da matéria, é como essa matéria foi criada. Mas o que criou essa matéria? Ou quem criou essa matéria? De onde veio essa matéria? Se eu falar das propriedades da matéria, eu preciso primeiro explicar de onde saiu essa matéria. E nós vamos compreender que essa matéria saiu de algum lugar ou de alguma coisa. E essa coisa saiu da onde? Então a gente vai remontando, a gente vai voltando, vamos dizer, ao início das coisas, até que a gente chega onde? No princípio de tudo, na causa primária de todas as coisas. E aí, gente, se a gente não quiser chamar de Deus, quiser chamar de outra coisa, não tem problema. Desde que a gente tenha noção de que começou. E nós somos criaturas desse início. Então, a gente pode chamar esse início da forma que a gente quiser, não tem o menor problema. Deus não foi registrado em nenhum cartório com o nome Deus, né? Então, nós temos o direito de imaginar isso de qualquer forma, com qualquer nome, e até de não querer acreditar. Olha que coisa linda essa liberdade que Deus nos dá enquanto criaturas, de podermos escolher o caminho que nós temos para seguir, né? Nós temos a possibilidade, inclusive, de dizer que não acreditamos que exista Deus, que foi tudo obra do acaso. Aí a gente tenta não explicar muito a partir daí, porque um acaso inteligente já fica mais complicado, né? Aí já fere a nossa inteligência, já fere todas as leis da física, e não tem como ter um acaso inteligente. E aí como é que a gente faz? A gente se perde nessa história de acaso e a gente fica sem explicação. Então, da forma que quisermos, com o nome que acharmos melhor, nós temos sim um princípio, nós sim estamos destinados a sermos espíritos puros e a compreender esse princípio em algum momento. O que se deve pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria? Aí é o que a gente estava falando, em outras palavras, ao acaso. Porque fica a pergunta, o que é o acaso? O acaso é aquilo que a gente pega assim, um monte de pedrinhas, né, e joga. Aí elas vão cair ao acaso. Se eu pegar de novo as pedrinhas e jogar, elas não vão cair da mesma forma. Elas vão cair novamente ao acaso. Mas aí a gente fica pensando, que acaso é esse inteligente? Se é inteligente, deixou de ser acaso. Porque o acaso, na verdade, ele não é nada. O acaso é só uma forma da gente dizer que as coisas aconteceram sem que tivesse alguma previsão para que aquilo acontecesse. Então, de qualquer jeito, vocês acham mesmo que se tudo tivesse sido feito assim, ao acaso, de qualquer jeito, da forma que acontecer, tá bom? Seria tudo tão perfeito?
Nós teríamos uma natureza perfeita? Nós teríamos um corpo que funciona com tanta perfeição? Nós teríamos um corpo que o alimento entra, ele é digerido e saem as sobras, e tudo que a gente precisa fica no nosso corpo para ser utilizado. Gente, é muita perfeição demais. De 2 células surge um organismo. E essas 2 células, de alguma forma, elas sabem se diferenciar para ser célula de coração, para ser célula de pele, para ser célula de cabelo, para ser célula de unha. Gente, atribuir isso ao acaso, atribuir isso a um nada, no mínimo, querer simplificar demais alguma coisa que tem uma causa muitíssimo inteligente. É a gente ter um orgulho tão grande, mas tão grande, que a gente não quer admitir que exista inteligência maior que a nossa. Que bobagem, né? Porque para ter uma inteligência maior que a nossa não precisa muita coisa. Existem muitas inteligências maiores do que as nossas e, acima de todas essas, existe Deus. Bom, onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se reconhece o artista. Pois bem, vede a obra e procurai o artista. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso nada quer ter acima de si. É por isso que se denomina espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Vejam bem, tudo o que existe, tudo, por mais inteligente que seja, é humano, é daqui, desse lugar onde a gente está vivendo. Vamos pensar um pouquinho no momento atual que a gente está passando? Por que algumas pessoas estão sendo infectadas pelo vírus e outras pessoas não? Por que alguns idosos com várias comorbidades estão sendo considerados sobreviventes porque saem do hospital saudáveis e outras pessoas muito mais jovens estão desencarnando nesse momento? O que faz? Que poder é esse que nos deixa tão vulneráveis, que abate o nosso orgulho e nos faz pensar, nos faz questionar a vida de uma forma que a gente nunca questionou antes? Então, assim, nós temos nas nossas mãos a resposta para tudo e nos perdemos nisso. Não, a gente não conduz a própria vida. Nós podemos, sim, através das nossas ações, modificar um pouco o rumo que vai tomar a nossa vida. Mas não somos nós que decidimos o que vai acontecer. Nós não sabemos em que momento vamos desencarnar, nós não sabemos se vamos perecer de alguma doença e nós não temos muito o que fazer por isso. Nós podemos cuidar da doença, mas nós não sabemos como nós vamos reagir a ela. Então, sim, nossa inteligência ainda é muito pequenininha, nossa condição para lidar com as coisas do mundo ainda é muito pequena e nós temos acima de nós uma inteligência que é muito superior à nossa e que por isso precisa ser respeitada. O Rossandro Klingen, ele costuma dizer, quando ele fala de família, né, que os pais que ficam querendo ser amados, eles acabam perdendo o amor e o respeito dos filhos, né, que é necessário que os pais sejam respeitados para que no futuro os filhos possam amá-los.
Com Deus acontece a mesma coisa. A gente não compreende, a gente respeita quando a gente começa a perceber que tem muita coisa que está além do que a gente pode fazer. Mas, aos poucos, a gente começa a amar, a gente começa a trazer para a nossa vida, para dentro do nosso dia a dia, esse amor, porque a gente começa a compreender. Então vamos lá, vamos falar dos atributos da divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhe falta. Então, assim, é uma coisa que a gente já falou, né? A gente hoje ainda não consegue ter condições de compreender o mais íntimo de Deus. Mas nós vamos chegar lá, vamos continuar cuidando da nossa evolução, vamos continuar cuidando de respeitar o outro e a gente vai conseguir chegar lá e conhecer, compreender Deus. O homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? Só para confirmar o que eu estava falando. Quando seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição tiver se aproximado dele, então ele o verá e o compreenderá. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu fico muito animada de poder um dia compreender Deus com essa plenitude que eles contam aqui para a gente. A gente fica imaginando como deve ter sido conviver com Jesus na época em que ele esteve aqui. O quanto as pessoas sentiam uma atração magnética, né, para estar perto dele. E Jesus é criatura como nós. Ele só era mais evoluído, ele já tinha feito a sua evolução. Imagina compreender Deus. Deve ser a coisa mais linda. Deve ser muito, muito, muito superior a qualquer coisa que a gente tente imaginar. E depende só de nós. A gente fala isso tudo, a gente começa a conversar sobre Deus justamente para que a gente possa se animar e fazer com que a nossa casa mental e do sentimento ela vá se transformando e a gente se esforce bastante para a gente sair das nossas prisões, para a gente sair do nosso orgulho, para a gente largar um pouquinho do nosso egoísmo, com isso a gente ir caminhando e aprendendo a ser um pouco mais feliz. Aí ele continua perguntando, né? Apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Então, conforme nós vamos compreendendo Deus, nós vamos deixando para Deus os seus atributos e tirando dele os atributos que são nossos e nós colocamos em Deus, né? Quanto mais primitivos, mais Deus é a nossa imagem e semelhança, né? Quando é justamente o contrário, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós temos condições de fazer muitas coisas, de termos os mesmos atributos que Deus, num grau reduzido, porque senão seríamos todos deuses, né? Apesar de Jesus falar isso pra gente, né? Lembra? Vós sois deuses. É porque nós também podemos ajudar na criação, nós também podemos contribuir na transformação do planeta. Nós também temos, como Deus, vários atributos que nós podemos desenvolver e nós podemos, junto com as possibilidades que Ele nos dá, desenvolver no planeta a paz, o amor. Então, assim, nós temos sim a capacidade para sermos pequenos deuses, vamos brincar assim, tá? Mas para isso é preciso que a gente se esforce, é preciso que a gente se transforme, né? E aí, quando a gente está falando dos atributos de Deus, e quando a gente fala dos atributos, não significa que nós estamos descrevendo Deus na sua totalidade. Significa apenas que nós estamos conhecendo partes da divindade e, através dessas partes, a gente consegue conceber melhor uma ideia, né? E a gente vai formando essa ideia para a gente
para que um dia a gente possa realmente conhecer de verdade. Mas vamos lá. Deus é eterno, né? A gente falou isso lá no início. Se tivesse tido um começo, o que deu origem a esse começo? E aí o que deu origem é que seria Deus. Então, como ele é o princípio de tudo, a causa primária de todas as coisas, Deus é eterno, não teve começo e não terá fim. Deus é imutável. Se Deus, as leis da natureza, elas mudassem, um dia a chuva cai para baixo, no outro a chuva cai para o lado direito, mas hoje a chuva vai cair para cima, né? A gente ia falar assim, Deus, inteligência suprema, será que ele não percebeu que se tudo acontecesse sempre da mesma forma, com as leis iguais, isso aí seria muito mais simples para a gente viver, né? E, no entanto, é assim que acontece. Tudo na natureza mantém uma ordem, não muda. Então, o que pode mudar é o homem descobrir, através das suas pesquisas, através da sua inteligência, que as coisas não eram como ele imaginava. E aí não significa que as coisas mudaram. Significa só que a gente compreendeu melhor aquilo que ainda estava obscurecido para a nossa inteligência. Então, assim, tudo que está relacionado a Deus não muda. Deus é imaterial. Então, nós, espíritos, também não somos feitos da mesma matéria que o restante do planeta. Porém, somos feitos de alguma coisa, né? Deus é imaterial. Deus é o início de tudo e a gente vai compreender o que é ser imaterial algum dia. Porque hoje, para a gente, o mais imaterial que a gente consegue imaginar é o que a gente chama de energia. Então, quando a gente fala de Deus, a gente fala de Deus como sendo energia. Mas será? Talvez ainda exista alguma coisa, né, que vá além da energia e que é Deus e que a gente vai compreender, tá? Deus é único. Se nós tivéssemos vários deuses, nós não teríamos uma unidade, né? Então, assim, tudo começa uno. Daqui é o princípio. Se nós tivéssemos vários deuses, nós teríamos vários princípios. Então, o que tivesse dado origem a todos esses princípios seria Deus. Então, não tem muito para onde correr. É um só mesmo, né? E quando a gente fala, não, mas tinha o Deus Sol, o Deus Trovão, o Deus, era só a nossa ignorância. Hoje a gente já compreende que isso tudo que a gente chamava de deuses, na verdade, eram só fenômenos da natureza que nós não compreendíamos. Deus é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso porque ele é único, né? Então, assim, não tem. Você vai pensar em guerra de Deus e, como algumas pessoas falam, né? Deus e o diabo e tal. Não tem como. Não tem ninguém, não tem nada, não tem outro ser, não tem nada que seja mais poderoso do que Deus. Então, se as coisas nos acontecem, é porque nós temos permissão para que isso nos aconteça. Porque está dentro das leis imutáveis da natureza que sejam dessa forma. E aí a gente vai contra essas leis e a gente sofre as consequências dos nossos desregramentos. Porém, Deus tem poder para deliberar sobre tudo isso. E Deus é soberanamente justo e bom. Gente, se Deus não fosse soberanamente justo e bom, nós seríamos punidos diariamente por conta de tudo que fazemos nessa vida. Temos notícias, né, de que vivemos sob a misericórdia de Deus, porque é tanta maldade que a gente já fez em toda a nossa vida pregressa, né, e até os dias atuais, que se nós fôssemos pagar ali, moeda a moeda,
a eternidade seria pequena para a gente saldar toda essa dívida, né? Mas a gente tem a possibilidade de aprender também através do amor. Então, assim, o objetivo não é pagar dívidas, o objetivo é a gente se aperfeiçoar. Então, a partir do momento em que a gente consegue aprender, o aprendizado foi feito, a gente é posto à prova naquele nosso aprendizado, e se passamos nessa prova, não temos que sofrer na carne a mesma coisa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem comum, né? Uma mulher que faz um aborto numa vida, ela não tem que necessariamente ser abortada na próxima vida, senão a gente vai criar um ciclo que não tem fim, né? Mas essa mulher, ela pode, por exemplo, numa próxima encarnação, receber aquele espírito que foi abortado por ela como filho que veio através da gestação de uma outra mulher. Ela vai cuidar, amar e restabelecer aquela relação com aquele espírito. Ela pode precisar cuidar desse ser de várias formas, né? E o importante não é o que foi feito ou o que se vai sofrer de consequência disso, mas que essa relação que foi rompida, que foi fragilizada por conta daquele momento de incompreensão, de ignorância, em que a mulher rejeitou aquele ser que estava reencarnando, essa relação possa ser restabelecida por laços de amor. E isso é a nossa finalidade no mundo, né? É a nossa finalidade da nossa existência, a gente restabelecer os laços de amor. E olha, Deus soberanamente justo e bom. A justiça se faz através do amor, porque Deus, em sua extrema bondade, não está preocupado em que seus filhos sofram, mas está esperando que a gente aprenda. Então, eu vou ficando por aqui, lembrando que o nosso Pai, né, já que ele é já que é o criador de tudo, né, então a gente acaba chamando esse criador de Pai, porque a gente sente esse aconchego, a gente sente essa proteção o tempo todo. E então esse nosso Pai, ele está presente aqui com a gente em tudo. Deus está ao nosso redor, Deus está dentro de mim, Deus está dentro de você, Deus está no ar que a gente respira. Ele não é necessariamente essas coisas, mas ele está presente em tudo, né? Lembram? Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus o saiba. Não é que Deus fica ali tomando conta, com um caderno, anotando tudo que está acontecendo no mundo, né? Mas nós estamos imersos na sua criação, então nós estamos imersos também em Deus. Logo, tudo que acontece é sabido, é percebido, é compreendido por Ele. Então, gente, falando tanto de Deus, não posso desejar outra coisa senão que fiquem todos com Deus e que percebam a sua presença entre nós diariamente. E, enfim, até uma próxima. Grande abraço e um prazer muito grande estar aqui com vocês. Beijo.